Não é, Momo? O que é que achas? Ele cheira tudo o que tu lhe des para cheirar. O Bob também. Agora não. Portanto, eu se não estou enganada, esta série de homicídios no Utah começou mais ou menos um mês depois de Ted se mudar para lá. A 2 de setembro, ele violou e estrangulou uma rapariga que estava a pedir boleia à beira da estrada. Ela nunca foi identificada, mas isto é um daqueles casos que ele confessou. Acho que o corpo dela também nunca foi encontrado. Essa foi mesmo uma presa fácil para ele, essa ofereceu-se mesmo de bandeja. Sim. A pedir boleia, coitado. Exato, mas sabes que pedir boleia sempre foi uma coisa de alto risco, não é? Sim, mas ele se calhar nem estava a pensar nisso e pronto, olha, uma oportunidade. Exato, estava ele a vidinha dele, uma presa. Para filha. Eu tenho que fingir que estou ferido. Ele foi apanhado numa altura com equipamento, com uma máscara, com pé de cabra e com corda, acho eu, no carro. Por isso, se calhar, era uma coisa que ele levava da mesma maneira que a malta leva o seu subsolente, estás a ver? Exato. Uhum. Mas o que eu não percebi, ele não tinha o banco do pendura? Ele tirava e punha no banco de trás. Muitas vezes para conseguir esconder e controlar, se calhar, as raparigas que estavam para ficarem mais embaixo, mais escondidas, que era para não serem vistas pela. Assumo eu, mas ele ia tirando e pondo, porque havia alturas em que ele dava boleias, portanto tinha de ter o lugar do pendura, e havia alturas em que foi falado que ele que não estava lá o lugar do pendura. Portanto, um mês depois, no dia 2 de outubro, ele raptou Nancy Wilcox, que tinha 16 anos, em Holiday, que era um subúrbio de Salt Lake City. Os seus restos mortais foram enterrados perto do Parque Nacional de Capitol Reef, mais ou menos a 320 km sul de onde ela foi apanhada, mas eles nunca foram encontrados. E a 18 de outubro, Melissa Ann Smith, de 17 anos, que era filha do chefe de polícia de Midvale, que é outro subúrbio de Salt Lake City, desapareceu depois de sair de uma pizzaria. O seu corpo nu foi encontrado numa área montanhosa, perto daquela zona, 9 dias depois. A autópsia revelou que ela poderá ter permanecido viva até 7 dias depois do seu desaparecimento. E ele a deixou lá viva e abandonou-a para ela morrer sozinha, não sei. Ou teve a aproveitar-se durante esses 7 dias. Sim, tanto quanto podia. Exato, por acaso não está explícito. No dia 31 de outubro, Laura Aim, também de 17 anos, desapareceu depois de sair de um café, logo depois da meia-noite. O seu corpo nu foi encontrado por caminhantes no American Fort Canyon, no dia da Ação de Graças. Portanto, ela desapareceu no dia de Halloween e foi encontrada quase um mês depois, no Thanksgiving. Ambas tinham sido espancadas, violadas, sodomizadas e estranguladas com meias de nylon, tipo meias de vidro. Parece que ele está a ficar um bocadinho mais, tipo, estão a começar a encontrar imensas vítimas. Parece que não está a ser tão cuidadoso. E elas continuam a haver sempre mais ou menos um mês entre vítimas. Exceto que esta Melissa Ann Smith e a Laura Aim foi 15 dias, mais coisa, menos coisa, sim. No final da tarde de dia 8 de novembro, portanto, lá está, menos de um mês. Exato. Mas é muito comum nos serial killers começarem a escalar a velocidade das suas vítimas. No início estão um bocadinho hesitantes, não é? Querem ter certeza que não cometem erros. Depois ficam confiantes. Depois, lá está, depois é quando começam a ficar confiançudos, cometem erros, são apanhados. Portanto, no dia 8 de novembro, ao fim da tarde, Ted abordou a operadora telefónica Carol Daronch, que tinha 18 anos, em Murray, que era menos de 1 km de distância do restaurante em Midvale, onde ele apanhou a Melissa Smith. Ele identificou-se como o Agent Roseland, Officer Roseland, aliás, como Officer Roseland, portanto, do Departamento de Polícia de Murray, e disse a Carol que alguém tinha tentado arrombar o carro dela e pediu que ela a acompanhasse até à esquadra para registrar uma queixa. Ela, não é? Tu, quando ouves uma coisa assim, vês uma pessoa
A questão é, ele supostamente, ela pediu-lhe a identificação e ele produziu-a, mas ele não tinha uniforme. Disse que estava undercover. E ela também estranhou... A paisana. A paisana. Ela também estranhou o facto do carro dele ser um bug, um Beetle. Ele diz, eu estou à paisana. Mas como mostrou uma identificação, ela acreditou, não é? Entretanto, eles estavam a caminho e ela percebeu que ele não estava a fazer o caminho normal para a esquadra. E disse, tu não estás a ir no caminho certo. E ele, quando percebeu que ela tinha percebido isso, atacou-a e tentou algemá-la. Só que durante a luta, ele tinha algemado uma das mãos, mas por acidente algemou a mesma mão 2 vezes. Portanto, ele não conseguiu prendê-la. E ela conseguiu abrir a porta do carro e escapar. Portanto, ela foi, se não estou enganada, a pessoa que lhe fugiu. Portanto, houve pessoas que não foram com ele, ou que ele abordou e não foram, mas ela conseguiu mesmo fugir a um ataque. Mais tarde, nessa mesma noite, Deborah Jean Kent, uma estudante de 17 anos na Viewmont High School, a 30 km norte de Murray, onde ele tentou raptar Carol, desapareceu depois de sair de uma peça de teatro da escola para ir buscar o irmão. A professora de teatro da escola e outros alunos disseram à polícia que um estranho tinha-os abordado para que fossem até ao parque de estacionamento com ele identificar um carro. Mais tarde, outro aluno viu o mesmo homem a andar de um lado para o outro no fundo do auditório, onde eles estavam a fazer a peça. À porta do auditório, portanto cá fora, os investigadores encontraram a chave destrancava as algemas que ele tinha posto na mão de Carol. Portanto, ele deve ter descartado ali das chaves quando agarrou a Deborah. No meio disto tudo, em novembro desse ano, Elizabeth, portanto a namorada, ligou para a polícia de King County, em Washington, pela segunda vez, depois de ler que agora andavam mulheres a desaparecer em cidades próximas a Salt Lake City, onde o Ted estava. O detetive Randy Huggersmeyer, da Divisão de Crimes Graves, entrevistou-a detalhadamente. A essa altura, o Ted já tinha subido consideravelmente na hierarquia de suspeitos de King County, mas a testemunha do Lago Samamas, que foi considerada mais confiável pelos detetives, não conseguiu identificá-lo em fotos. Portanto, eles puseram lá um line-up de várias fotos e ela não conseguiu identificá-lo. Em dezembro, Elizabeth ligou para o gabinete do xerife do condado de Salt Lake City, portanto para Utah, e repetiu as suas suspeitas. O nome de Ted foi adicionado à lista dos suspeitos, mas naquela época ainda não havia nenhumas provas forenses credíveis que o ligassem aos crimes. Em 1965, portanto, no ano a seguir a este, Ted mudou grande parte da sua atividade criminal, para Aspen, no Colorado, portanto, o estado a seguir, ao lado do Utah. E Aspen é uma estância de ski muito conhecida, muito popular. E ele, como até gostava muito de esquiar, por alguma razão, foi fazer os seus crimes para ali. No dia 12 de janeiro, uma enfermeira de 23 anos, chamada Karen Campbell, desapareceu enquanto caminhava num corredor bem iluminado entre o elevador e o seu quarto no Willwood Inn, em Snowmass Village, em Aspen. O seu corpo nu foi encontrado um mês depois, perto de uma estrada de terra batida nos arredores do resort. Ela tinha sido morta por golpes na cabeça com um instrumento rombo que deixou marcas no seu crânio. O seu corpo também apresentava cortes profundos de uma arma afiada. Ele foi mudando a maneira como as matava, não sei se eram armas de oportunidade, se ele simplesmente estava a tentar várias técnicas, não sei. A 15 de março, a 160 km de Snowmass, onde ele tinha morto Karen, na estância de ski de Vail, portanto outra muito conhecida na zona de Aspen, a instrutora de ski Julie Cunningham, de 26 anos, desapareceu enquanto caminhava do seu apartamento para jantar com um amigo. Ted mais tarde disse aos investigadores do Colorado que abordou Cunningham de muletas e pediu-lhe que ajudasse a carregar as suas botas de ski até ao carro, onde a espancou e a algemou,
e depois agrediu-a e estrangulou-a num local secundário a 140 km de Vail. Este homem fazia muitas distâncias. Era sempre 150 km, 200 km. Aquele carro. Aquele bug tinha milhares de quilómetros no quanto quilómetros poça. Espera que agora ele disse letras. Apanhá-las de um lado, fugir o mais possível, para o caso de elas serem dadas como desaparecidas e eles tentarem fazer um cerco ou qualquer coisa assim. Não sei. Sim, faz sentido. Mas também vamos comparar uma coisa. Não há distâncias pequenas. 150 km é nada. Não é uma coisa que eles fazem se calhar às vezes todos os dias para ir para o trabalho ou assim uma coisa. Para nós 150 km é impensável. É tipo, então, mas andar isto tudo, isso é quase metade de Portugal. Estou a brincar, mas é imenso. Portanto, algumas semanas depois dele matar a Julie, ele fez a viagem de 6 horas de Salt Lake City para revisitar os seus restos mortais. Apesar destes nunca terem sido encontrados. Ele andou a passar assim para a frente. Ok. Ele alguma vez falou sobre a razão por justamente mexer nos corpos depois de elas estarem já enterradas e... Enterradas não. Eu acho que ele não as enterrava. Eles não as enterrava, mas lá está, é a necrofilia, é o interesse de uma relações razão com corpos. Que eu saiba, não. É assim, eu sei que, e lá está, isto também, eu depois também não queria ter um episódio de 5 horas, mas eu sei que existem documentários em que são literalmente passetes de entrevistas com ele. Uma data de coisas que ele disse. Mas também, lá está, costuma ser um distúrbio mental, portanto acaba por... muitas vezes as pessoas que têm distúrbios mentais, elas próprias não têm noção do que é que pensam, da maneira que pensam, ou sentem aquilo que sentem, ou têm como é que se diz? Urges, tem os desejos que têm, ou os vontades desejos, que têm. Impulsos. os impulsos, exato. Portanto, não sei, se ele falou, há de estar algures, se não falou, então nunca se vai saber. Mas é algo interessante para ir ver, porque ele pode ter falado sobre isso. Mas também chega a um ponto no final da vida dele em que ele também já não fazia ali muito sentido, ele estava ali meio, não é? Começou a ficar cada vez mais deranged. Sim, há um documentário em que ele é entrevistado e fala na terceira pessoa, quase que a contar a história do que fez na terceira pessoa e aí dá para ver. Recriminar. Porque é tipo, então e no dia 5 de março o Ted dirigiu-se até à montanha. Mas eles fazem de género, o Estigão faz uma pergunta tipo, o que é que achas que a pessoa deveria estar a passar naquele momento quando apanhou a vítima? E ele diz, eu acho que este indivíduo devia estar se calhar com adrenalina, apanhou, ou seja, fala dele próprio como se estivesse a fazer uma análise psicológica de outra pessoa. Sim. Ok. É a maneira que eles conseguiram que ele falasse. É a perturbação. Sim. Portanto, lá está, ele viajar 6 horas para revisitar um corpo em decomposição é um bocado estranho. No dia 6 de abril, a seguir, Denise Lynn Oliverson, de 25 anos, desapareceu perto da fronteira entre o Utah e o Colorado, enquanto ia de bicicleta para a casa dos pais depois de uma discussão com o marido. A sua bicicleta e as suas sandálias foram encontradas debaixo de um viaduto, mas o seu corpo nunca foi encontrado. Essa é uma merda. Discutir que a tua mulher sai de casa para ir para a casa dos pais todos jangados e nunca mais a vês. E sabes o que é que aconteceu, basicamente. Sabes, mas não sabes onde sabes, é que ela mas não está sabes. Nem quero imaginar o que é que isso é. Portanto, um mês depois, no dia 6 de maio, Ted raptou Lynette Culver, de 12 anos, da Alameda Junior High School. O quê? É que eu acho estranho, é muito longe da idade normal. Muito longe não, mas é muito longe do que ele normalmente teria como vítima. Eu achei isso super estranho e achei muito fora. Esta não foi uma que ele depois mais tarde negou ter sido vítima dele? É mesmo provado que sei que houve uma polémica qualquer em relação há duas miúdas com 12 anos. Não sei se foi esta ou se foi a outra, mas não me lembro disso ter acontecido. Mas é possível, ele lá está, ele negou muita coisa. Eu acho que ele acabou ali por no final da sua vida, tentar encher chouriços para atrasar a sua execução.
Então confessou umas coisas e depois negou outras e não sei o quê, andou ali. Chega uma altura na vida dos criminosos em que tu já nem sabes o que é que has de acreditar porque eles estão sempre a mudar as histórias, não é? Isso viu-se com o Chris Watts, vê-se tantas vezes, o pessoal nem sabe muito bem. Mas o que eu estou a perguntar é, será que, pelo caso dele, pela simples razão de ele ter matado tanta gente e de ser o culpado de tantos crimes, também existe aquela tendência a culpá-lo de crimes que não foram resolvidos. Não foram coisas que não foram com ele. Para departamentos policiais conseguirem fechar os casos. Pois. E, sendo uma vítima tão nova, assim, uma mulher de 12 anos para uma mulher de 17 ou 18 é uma coisa completamente diferente. Não, uma criança de 12 anos para uma mulher de 17 ou 18, exato. Sim, uma criança. Pois. Não é algo que caiba assim tanto. Tendo em conta que há 2 de 12 anos no track record dele, entre aspas. Mas estas têm alguma prova ou têm uma associação? Ou seja, existe alguma prova física? Ou é só uma associação por estarem perto? Sim. Eu sei que o corpo dela nunca foi encontrado, portanto eu assumo que tenha sido acusado ou por confissão, pois, ou algo assim, porque é difícil, é porque apesar de eles quererem pôr isto neles, imagina que não tinha sido ele, eles continuam a ter alguma coisa em que basear essa acusação, não é? E nunca encontraram o corpo e, portanto, eu vou assumir que para conseguirem uma convicção nisto, ele tenha confessado. Porque supostamente, ele realmente, confessados foram 36 casos e este faz parte desses 36. Portanto, eu vou crer que mesmo que ele tenha mudado a história mais para a frente, como algumas mudou, não é? É um caso estranho, porque realmente é uma idade diferente e tens toda a razão, mas não é a única desta idade que lhe foi atribuída. Podem ter sido duas erradamente atribuídas a ele, claro. Sim, nós não conseguimos saber. Exato, mas não se sabe de certeza. E tendo em conta que não houve um corpo, é bem possível que não haja provas que o liguem lá e que a ela ou ele confessou, ou então realmente foi um que eles tentaram, tipo, mas mesmo confissões, às vezes existem confissões que são acordos entre o prisioneiro e as autoridades, e não seria a primeira vez que alguém leva com mais crimes, se calhar cometeu. Mas sim, eu não estou a tentar sabê-lo, pessoal. Não, eu sei. Não, mas eu acho que é muito longe. Eu acho interessante tu falares em acordo, porque efetivamente, mas eu depois vou falar disso para a frente, efetivamente um acordo foi-lhe oferecido numa determinada altura, quando ele estava em julgamento, ele não o aceitou. E eu já vou falar disso, portanto eu não sei se foi um acordo ou não, é incerto, acho que nunca se vai saber, não é? Sim. Mas realmente sim, é uma idade que não faz muito sentido. Portanto, ela desapareceu da Alameda Junior High School em Pocatello, que é a norte de Salt Lake City. Ele afogou-a, depois violou-a no seu quarto de hotel antes de desfazer do seu corpo num rio, a norte de Pocatello. Depois, a 28 de junho, Susan Curtis, de 15 anos, desapareceu do campus da Universidade de Brigham Young em Provo, que é a 70 km de Salt Lake City. O assassinato de Susan tornou-se a última confissão de Ted, gravada momentos antes de entrar na câmara de execução. Portanto, isto lá está, ela também é um bocado nova para as idades normais, não é? Mas ela estava num campo, numa universidade. Antes de entrar... Sabes que ele fazia isso para tentar que a execução tipo, fosse atrasada mais uma vez. Ou seja, é isso, estamos a falar de uma pessoa em que não se podem levar agora mas ela estava antes de entrar lá. E tendo em conta que... Desculpa. Não, eu percebo a tua pergunta. Ela desapareceu do campus, mas eles não especificam se ela podia, se isso tivesse acontecido, ele podia pensar que ela era uma estudante universitária. As mulheres, a uma certa altura, parecem muito mais velhas do que os rapazes. E podia pensar, pronto, que era uma rapariga de 18, 19 anos. Eu acredito, digo eu, que ele não tivesse andado a verificar datas. Exato, é isso que eu estou a dizer. E mesmo essa miúda de 12 anos, que parecia bem mais velha do que... Só que antigamente, nós que éramos miúdos, parecíamos todos a idade que éramos. Hoje em dia, que as miúdas parecem mais velhas. Muito mais velhas, sim, assim ou não. Eu não sei se na altura era assim ou não. Mas ele pode, por simplesmente, ter
achado que ela era mais velha ou assim, exato. Again, não temos como ver, mas é Pois. uma... Portanto, os corpos de Nancy Wilcox, Deborah Kent, Julie Cunningham, Denise Oliverson, Lynette Culver e Susan Curtis nunca foram recuperados. Entretanto, no estado de Washington, os investigadores continuavam a analisar a onda de assassinatos que tinha acabado tão repentinamente como tinha começado. De repente eles tinham uma data de corpos a desaparecer, de repente já não. E, portanto, num esforço de dar sentido aos dados todos que eles tinham, eles recorreram a uma estratégia que na altura foi inovadora, que agora para nós é comum, não é? Foi literalmente compilar uma base de dados num computador que eles lá tinham, aqueles computadores gigantes, não é? Antigamente, para tentar fazer sentido à informação toda que tinham. Depois de compararem as listas todas que eles tinham, colegas de turma das vítimas, proprietários de quem tinha Volkswagens que se chamavam TED, criminosos sexuais conhecidos e por aí fora, eles puseram aquilo tudo no computador e tiveram que fazer em busca de coincidências. Dos milhares de nomes que tinham, houve 26 que apareceram nas listas todas. E um deles era Ted Bundy. Certos detetives também compilaram manualmente uma lista daqueles que eles achavam que fossem os suspeitos mais prováveis, e Ted também estava nessas listas. Ele estava literalmente no topo da lista dos suspeitos quando chegou a notícia da sua prisão no Utah. Portanto, a 16 de agosto de 1975, Ted foi preso por um oficial da patrulha rodoviária do Utah, chamado Bob Hayward. Ele viu o Ted a conduzir numa área residencial de madrugada e, assim que Ted viu o carro de patrulha, pôs-se em fuga. Houve uma pequena perseguição, eventualmente Ted parou e Hayward, quando chegou ao carro, percebeu que o banco do passageiro da frente não estava no carro e depois, como o Rodrigo disse muito bem, ele encontrou uma máscara de ski, uma segunda máscara feita de meias de nylon, um pé de cabra, algemas, sacos de lixo, um rolo de corda, um picador de gelo e outros itens inicialmente considerados ferramentas de roubo. Portanto, literalmente ele tinha um Murder Kit 101. Ele tinha feito o seu próprio Murder Kit. Por isso é que ele se pirou. Exato. Mas tipo, isto é extremamente clichê. Tipo, o que é que tens no carro? Todas as coisas necessárias para matar pessoas. Portanto, ele explicou, não é, com o seu charme e paleio, não é, que a máscara de ski era para esquiar, que tinha encontrado as algemas numa lixeira e o resto eram coisas domésticas normais que ele tinha acumulado no carro com o tempo. No entanto, o detetive Jerry Thompson, que estava com o outro agente, lembrou-se da descrição de um sujeito semelhante à descrição de Ted e a descrição do carro também. A quando da tentativa de rapto da Carol Durant, em novembro do ano anterior. E lembrou-se também que a Elizabeth tinha ligado a dizer, olha, eu conheço a pessoa que vocês procuram, ou alguém muito parecido, e então ele lembrou-se desses fatorzinhos todos e, portanto, apreenderam-no. Numa busca ao apartamento de Ted, a polícia encontrou guias dos resorts do Colorado, com uma marcação no Wildwood Inn, de onde desapareceu uma das vítimas, e um folheto que anunciava a peça da Viewmont High School, de onde Deborah tinha desaparecido, portanto, a peça de teatro onde ele esteve. No entanto, isto continuavam a não ser provas suficientes para deter o Ted, e ele foi libertado sob fiança. Ele depois, mais à frente, quando falou sobre isto, disse que os investigadores não tinham encontrado fotografias, portanto, Polaroids, que ele tinha das vítimas, todas. Estavam numa lockbox escondida e os polícias não encontraram. Podia tê-lo incriminado e tinha sido prova suficiente para o incriminar, mas ele escondeu aquilo muito bem e depois de ser solto ele destruiu-os. Portanto, a polícia de Salt Lake City colocou Ted sob vigilância, 24 horas por dia, e o detetive Thompson viajou até Seattle com outros 2 detetives para entrevistar Elizabeth e ele, entretanto, pronto, criaram aquela pequena task force, não é? Foram realmente investigar e foram falar com polícias de outras áreas
para fazer as comparações dos crimes. Elizabeth disse que no ano antes de Ted se mudar, que ela tinha descoberto objetos que não faziam muito sentido lá em casa e no apartamento dele. Esses itens incluíam muletas, que ele nunca tinha precisado, um saco de gesso e um cutelo que nunca tinha sido usado para cozinhar. Outros objetos que ela encontrou incluíam luvas cirúrgicas, uma faca numa caixinha de madeira que ele tinha no porta-luvas e um saco cheio de roupas femininas. Ele também, outra coisa que ela reparou é que ele estava perpetuamente em dívida e ela suspeitava que tudo o que ele tinha de valor tinha sido roubado. Porque houve uma vez também que ela o confrontou por causa de uma televisão nova que ele tinha comprado e um sistema de som, e ela ameaçou que se contares a alguém eu parto do pescoço. Acho que Vindo dele. Acho que a quote direta foi If you tell anyone I'll break your fucking neck, que é sempre tão charmoso para dizer à namorada, não é? Ela disse que ele ficava muito chateado sempre que ela pensava em cortar o cabelo, que era longo e que ela usava com risco ao meio, com as vítimas. Ted vendeu o seu bugzinho, o seu Beetle, a um adolescente em Midvale, mas a polícia encontrou, apreendeu o carro e técnicos do FBI desmontaram-no, revistaram-no todo e encontraram cabelos correspondentes à Karen Campbell e mais tarde também descobriram fios de cabelo da Melissa Smith e da Carol DeRonch. Rapariga que ele tinha tentado raptar. A 2 de outubro, os detetives puseram Ted no line-up com outros homens, não é? Quando eles levam as vítimas para tentar identificar o criminoso, e a Carol DeRonch identificou imediatamente. Isso é aquele, sem dúvida nenhuma. E as testemunhas da escola também, quando foram chamadas, identificaram-no como a pessoa que o tinha abordado e que eles tinham visto no auditório. Mas ele tentou mudar de aparência, não foi? Eu acho que ligeiramente, levemente, ele ia cortando o cabelo, às vezes crescia a barba, crescia bigode, depois cortava. Nunca fez nada radical, mas ia mudando. Até o cabelo, para um lado, para o outro. A questão é, um homem como o Ted Bundy, que não tinha quaisquer feições muito explícitas, ele era um homem normal, ele era um homem que passava despercebido. Portanto, mesmo só mudar ligeiramente a aparência já fazia uma grande diferença, porque se fosse uma pessoa com um aspecto muito striking, não é? Um aspecto muito específico, é mais difícil tu esconderes essa parte, mas quando és quando és bege, quando és um tipo um ovo cozido que ninguém diz, olha, eu sei perfeitamente o que é que ele parece. Tipo, não, é um gajo Average Joe. Average Joe, exato. Portanto, sim, às vezes pequenas mudanças, como um corte de cabelo, um bigode, uma barba, tinham logo aquela reasonable doubt, não é? Para, eu não tenho a certeza se é ele. Eu quando o vi, ele não tinha o cabelo assim, tipo, e eu não consigo saber agora bem. Portanto, vai dependendo um bocadinho. Portanto, por esta altura, já tinham provas mais do que suficientes para acusá-lo, pelo menos do rapto da Carol. E em fevereiro de 76 ele foi julgado pelo sequestro da Carol DeRonch. Seguindo o conselho do seu advogado, o Ted renunciou o direito a um júri. O caso tinha muita publicidade negativa e ele não queria que fosse influenciado. A opinião, não é? Dos jurados. Depois de um julgamento de 4 dias e um fim de semana de deliberação, no dia 1 de março, o juiz Stuart Hansen considerou-o culpado de sequestro e agressão e ele foi sentenciado a uma pena de 1 a 15 anos de pena na prisão estatal do Utah. Que é um bocado... Quer dizer, pode ser num ano ou... É uma grande diferença, 1 a 15 tem a ver, se calhar, com o comportamento dele dentro da prisão, ou seja, no mínimo 1, mas depois, dependendo do que tu fazes, quando desenvolves dentro da prisão, se calhar com a ideia de reformar a pessoa. Pois. Portares bem, sim. Pois. É a ideia de reforma. Sim, é tipo, se portares bem pode ser 1, mas se portares mal vai até 15, não é? Sim, ou seja... Em outubro desse ano, ele foi encontrado no pátio da prisão, escondido nos arbustos, com um kit de fuga
que tinha mapas rodoviários, horários de caminhonetas e um cartão da Segurança Social. E por causa disso eles puseram-no em confinamento solitário. Na solitária, yeah. Nesta altura, o detetive Jerry Thompson, do Utah, começou a ligar Ted aos desaparecimentos em Aspen, no Colorado, aliás. Mais tarde, nesse mês, as autoridades acusaram Ted do assassinato de Karen Campbell. E ele é transferido para lá, portanto, para o Colorado, para ser julgado. Ele aqui pediu para ser o seu próprio advogado, pediu para se representar a si próprio, e como tal foi dispensado de usar algemas e correntes nas pernas, o que resultou tão bem. Durante o intervalo no julgamento, Ted pediu para usar a biblioteca do tribunal para fazer alguma pesquisa sobre o caso. Ele foi escoltado por dois agentes por dois guardas que ficaram à porta, e assim que ele se viu fora da visão deles, escondido atrás de uma estante, ele abriu uma janela e saltou do segundo andar, magoando um tornozelo, dentro dele partido. Ele fugiu dali para uma montanha, para uma das montanhas de Aspen, para a montanha de Aspen, aliás, onde andou a viver na floresta enquanto assaltava cabanas para conseguir mantimentos. Foi apanhado depois de roubar um carro, quando foi parado por conduzir de modo errático, numa estrada em Aspen. Foi a segunda vez que ele foi apanhado porque estava a conduzir como um idiota. Ele tinha fugido Ele ficou 7 dias? Ele ficou 7 dias. Eu ia dizer, ele tinha fugido há 6 dias, ficou 6 dias na montanha. Ele estava a conduzir erraticamente porque não estava mesmo bem. Não tinha tido comida e essas coisas. E quando ele voltou, ele tinha perdido uma quantidade enorme de peso. Uma quantidade de peso, exato. 25 libras, pounds? 15 quilos. Tipo 15 quilos. 15 ou 16 quilos. Ted foi enviado para uma prisão em Glenwood Springs, que é também no Colorado, e os amigos e conselheiros legais aconselharam-no a ficar sossegadinho, fica quieto. Eles disseram-lhe mesmo, o caso contra ti já é fraco logo de início, e cada vez mais há provas que estavam a ser consideradas inadmissíveis. Se ele ficasse quietinho, acho que só lhe faltava cumprir 1 ano e meio da pena por tentar raptar a Carol LaRonge. Portanto, se ele se portasse bem, ele podia ter sido um homem livre dentro de muito pouco tempo. Só que não. Eu se calhar diria aqui que do ponto de vista dos advogados, sim, isso fazia sentido. Do ponto de vista deles, este caso neste momento já tinha alguma exposição pública, tinham equipas atrás a investigarem os desaparecimentos nos diferentes estados que ainda não tinham sido associados a ele, por isso ele se calhar estava a ver que enquanto estava preso ia começar a ter mais e mais, exatamente, mais provas e mais crimes contra ele, estendiam a sentença dele. Sim. E ele estava a ver que nunca mais saía da prisão. Pois, e se calhar a urge to kill dele também era tão grande que não achava que ia conseguir ficar 1 ano e tal sem matar. Porque se tu considerares o rampage em que ele foi, eventualmente... Sim. Pronto, não sei. O Rampage também teve um bocadinho outra razão. Mas sim, pode ser. Acho que foi um acumulado de fatores, não é? Que fizeram com que ele não ficasse sossegado. Portanto, em vez disso, ele montou foi um plano de fuga. Adquiriu plantas detalhadas, não sei como, plantas detalhadas da prisão, uma lâmina cerrada através de outros presos, outros prisioneiros, e foi acumulando 500 euros em dinheiro, que na altura era muito dinheiro, contrabandeados num período de 6 meses por alguns visitantes, especialmente a tal Carol Ann Boone que eu tinha falado anteriormente. Durante a noite, enquanto os prisioneiros tomavam banho, ele ia cerrando um buraco no teto e como perdeu aquele peso todo enquanto andava preso em Aspen, andava fugido em Aspen, ele foi capaz de passar por esse buraquinho para um espaço que eles chamavam crawl space que havia por cima. Nas semanas que se seguiram, ele foi fazendo algumas tentativas, explorando o espaço, vendo até onde é que conseguia ir, tentando perceber caminhos e por aí fora, que era para não ser apanhado, portanto, para não fazer logo à primeira, foi tentado várias vezes. Houve vários relatos de outros prisioneiros que diziam que ouviam movimento no teto durante a noite. Mas eles reportaram isto a quem de direito, mas isto nunca foi investigado. Não sei. No dia 30 de dezembro, na noite de 30 de dezembro,
como a maioria dos funcionários da prisão estava em férias de Natal e os prisioneiros não violentos estavam em licença para estar com as famílias, Ted cobriu a sua cama com livros e arquivos para fazer tipo assim um formato e tapou com uma mantinha e escalou para o tal espacinho do teto, arrombou o teto do apartamento do guarda-chefe, que estava fora com a família, vestiu as roupas dele e saiu pela porta fora. Saiu. Ele literalmente andou para fora da prisão. Tipo, Ele tinha a roupa, tinha o aspecto. Não, é a mesma coisa que a malta diz que é tão tu andares frustrante. com um hard hat e um colete e entras em qualquer zona de construção à vontade. Sim, eu vi isso. Para falar que quase não havia guardas. Exato, mas não deixa de ser um bocado frustrante, tipo... E era super caricato, imagina seres um guarda e de repente, tipo, vês a passar, não tem. Ele passa rápido, nem sequer reparas. Exato. Nem sequer reparas, se calhar. Aí tal, bom Natal, pronto. Até para o ano. Dia 30 de dezembro, boa passagem de ano. E dá, bom ano, tchauzinho. Até à próxima. Até nunca. Portanto, ele roubou um carro e conduziu em direção a Glenwood Springs, onde o carro deixou de funcionar. Ele depois tem pior, aquilo que o homem fez, ele estava na costa oeste. Houve alguém que lhe deu boleia até Vail, ele apanhou um autocarro até Denver, onde apanhou um avião até Chicago, depois apanhou um comboio até Michigan, onde roubou outro carro, conduziu até Atlanta, onde apanhou um autocarro até a Flórida. Portanto, literalmente, euros, realmente. Ele fez a costa, tipo costa a costa, quase, assim de repente, porque ele chegou lá no dia 8 de janeiro, se ele saiu no dia 30, em menos de uma semana fez costa a costa. Portanto, ele quando chegou à Flórida, alugou um carro com o pseudónimo de Chris Hagan, no Holiday Inn, perto do campus da Florida State University. Mais tarde, Ted veio a dizer, e vale o que vale, não é? Que ele inicialmente tinha resolvido encontrar um emprego legítimo e abster-se das atividades criminais, sabendo que provavelmente podia permanecer tipo, livre sem ser detectado se estivesse na Flórida, se não atraísse a atenção da polícia, não é? Mas a primeira possível que devido ao choque. Como Ou seja, imagina quando imagina que estás a fazer qualquer coisa com uma ferramenta nova, uma serra, qualquer coisa. Tu não sabes muito bem trabalhar com a serra, ao início começas a cortar qualquer coisa, de repente há um acidente em que bates num coisinho de madeira e vai um coisinho de madeira a voar. E tu pensas, aquilo podia ter acertado. Durante uns momentos vais ter a tendência, se calhar vou parar quieto. Eu acho que é capaz de ter sido esse o susto ou o medo de ser apanhado e de viver as consequências do que ele fez. Pois. Ele mesmo, em vez de só imaginar, se calhar é capaz de imaginar coisas, ver-se ele próprio nunca sendo apanhado, continuando sempre a fugir. Sim, exato. Deve ter alguma coisa ali, o tipo, abanou e ele tipo, se calhar vou ter mais cuidado. O problema é que ele tentou arranjar emprego, mas como não tinha identificação, não é? Não conseguiu. E, portanto, para sobreviver, ele começou outra vez a assaltar, a roubar lojas e a roubar cartões de crédito das carteiras das senhoras que as tinham no carrinho das compras e por aí fora. No dia 15 de janeiro de 78, até depois de sair à noite, foi a um bar, a uma discoteca, dançar um bocadinho, onde tentou meter conversa com várias raparigas. O problema é, ele tinha 31 anos nesta altura, e isto eram raparigas da universidade, que tinham 17, 18, 19, 20 no máximo. Elas olharam para ele e acharam, este gajo tem um ar creepy, tipo, ele é mais velho que nós, tipo, e não lhe ligaram nenhuma e recusaram os seus avanços, ao ponto de ele sair frustrado e enraivecido de onde estavam. E é isto, tu há bocado estavas a falar do Rampage em que ele foi, é possível que tenha sido um conglomerado. Então eu agora decidi levar a minha vida a sério e não cometer mais crimes e agora esta gente trata-me como se eu fosse um horrível, então tipo, I'm pissed off e agora vou mostrar-lhes como eu sou mesmo horrível. Tipo, não sei.
Eu acho que isso também tem muito a ver com controle. Sim. Eu acho que a razão também porque ele voltou a namorar com a Diane e depois acabou com ela era para retomar controle. Exato. E eu acho que, isto é tudo a assumir, que isso se calhar foi o que iniciou o resto. Ele se calhar sentiu uma coisa tão grande ao tomar controlo sobre a situação de uma mulher que lhe tinha partido o coração, que, sei lá, como ele já era um bocado perturbado, tornou-se qualquer coisa mais que isso. E por isso é que ele teve a primeira vítima and so on. E se calhar aquela primeira vítima não morreu, para não, pelo menos conhecida. A primeira não. Se calhar era ele a explorar. Como era a primeira, ou não quis ou não conseguiu ir até ao fim e matar mesmo a rapariga. Não sei. Sim, é muito possível. Aliás, infelizmente existe uma coisa muito comum que infelizmente é muito irritante. Existe o victim blaming, mas depois também há o women blaming. E o que acontece é, há muitas pessoas que dizem, essa Diane, ela é culpada disto tudo, se não tivesse acabado com ele a primeira vez, ele nunca tinha feito a ABCL. Mas acontece em muitos casos, há vários casos de serial killers ou de assassinos em que há sempre quem diga, a culpa é daquela gaja que lhe partiu o coração, a culpa é daquela que não sei o quê. Tipo, não. Para dar culpas pode ir tão longe como o avô dele. Exato, exato. Tipo, a infância perturbada. As tendências estavam lá, não é porque ela acabou com ele que ele se tornou um assassino. Pode ter sido o trigger, mas não trigger, foi, exatamente. mas não foi a razão, não. Ela não diz, ela acabou comigo, eu vou começar a matar pessoas só que me apetece. Tipo. Não é bem assim. Exato. Portanto, ele, passado daquela cabeça, Ted entrou numa sorority house chamada Chi Omega por uma porta traseira que tinha uma fechadura defeituosa. E também levanta questões, que é, como é que ele sabia? Ele já estava... sorte, ou ele já andava a olhar para aquilo, sabendo que havia lentas raparigas novas, e naquele dia fez o clique e decidiu atacar? Talvez. A questão é provável que ele tenha andado a verificar. Pois, porque sorte ele tinha de ir abanar 20 portas até que uma abrisse, não... era muito arriscado, não é? Não sei, pode ter sido sorte, mas pode ter sido com o que ele fez também, parecia que ele não estava, ele mandou um bocado cuidado sim, completamente. aos ares, por isso. Sim, mas será que ele começou com a intenção de fazer o que fez? Ou que será que era só para se esconder? Não, esconder-se não, porque ele não ia dar a altura dele. É provável que ele tenha andado a ver andar lá à volta do sítio e tenha reparado que alguém ia usar a porta de fora. Se calhar a fechadura era defeituosa, não precisava que metesse a chave ou conseguias abrir sem ter que tirar a chave do bolso. E ele reparou e viu que haviam certas pessoas que faziam isso enquanto andava a escoltar a zona. É tipo, não sei o que é que vou fazer com aquela informação, mas vou guardar aquela informação para um dia de chuva. Como um bom serial killer que ele era, descobrir. Pois. Talvez tenha sido isso, sim. Portanto, por volta das 2h45 da manhã, ele espancou a Margaret Bowman, de 21 anos, com um tronco, um ramo grosso de madeira que ele tinha encontrado cá fora, enquanto ela dormia, e estrangulou-a com uma meia de nylon. Depois passou para o quarto da Lisa Levy, de 21 anos, espancou-a até deixá-la inconsciente, estrangulou-a, quase que rasgou um dos seus mamilos fora, agrediu-a sexualmente com um frasco de spray do cabelo, de laca, e mordeu com imensa força a sua nádega esquerda, o que mais tarde veio a funcionar contra ele. No quarto adjacente, ele atacou Kathy Kleiner, quebrou-lhe a mandíbula e lacerou profundamente o seu ombro, e Karen Chandler, que sofreu uma contusão, uma mandíbula quebrada, perda de dentes, ele espancou-a tanto que partiu-lhe os dentes quase todos, e um dedo esmagado. E, por milagre, ambas sobreviveram. Mas, à medida que ele ia avançando, ninguém acordava, dava por isso, nada? Pois, exato, isso é que foi o estranho, porque eu agora ia dizer que os detetives de Tallahassee, portanto da Flórida, mais tarde determinaram que os 4 ataques aconteceram no total de 15 minutos. Em menos de 15 minutos. Como é? Numa casa que
tinha mais de 30 testemunhas que não ouviram nada. Espancado 3 ou 4 raparigas em 15 minutos. Mas uma coisa também é verdade. Elas estavam a dormir. Tens o elemento da surpresa. Assim Sim, que isso é dás verdade. uma Não pancada gritavam. bem dada na cabeça, a pessoa fica desorientada, já nem faz barulho, Uhum. não é? E depois, não sei, elas se calhar nunca conseguiram gritar nem nada e as pessoas à Provavelmente. volta, lá está, se calhar tinham bom isolamento de som ou qualquer coisa e... E a partir do momento em que ficaram inconscientes, Sim, exato. Mas sim, às vezes podias, por exemplo, se tu estiveres a fazer tipo... Pum, de atacar alguém, de estar a agredir alguém. Pois, Isso foi não mais sei, estranho, mas se sim, calhar mas estavam a dormir. a profundamente, diferença não é? entre esse barulho e uma pessoa a andar, ou entre Sim. barulho e uma pessoa a levantar-se E da era cama, uma meter os só. pés no chão, Não, é as justo, é pessoas justo. que estão lá em casa não vão pensar nisso. Não é? Não é logo a primeira coisa que tu Sim, pensas. exato, não é? A primeira coisa que tu pensas é tipo, para Sim. este, lá está aquela E numa gaja sorority tipo, house. a martelar paredes a esta hora. Sim. E numa sorority house deve haver barulho, de qualquer maneira, tipo Sim, festas e etc. Suponho. sim, sim. Exato, se calhar o primeiro pensamento não é, olha, está um gajo aqui dentro, se calhar é, lá está aquela Sim. estúpida outra vez a fazer barulho a esta hora. Se calhar foi um bocado isso, não é? Uhum. Portanto, ele depois de sair da sorority house ainda invadiu um apartamento numa cave a 8 quarteirões de distância e atacou violentamente a estudante Cheryl Thomas, deslocou-lhe um ombro, fraturou-lhe a mandíbula e o crânio em 5 lugares. Jesus, ele deu-lhe um enxerto tão grande, tão grande, tão grande, coitada. Ninguém sabe como é que ela sobreviveu. Ela ficou surda e ficou com problemas de equilíbrio, tipo, ela tinha vertigens depois disto. Acabou com a sua carreira de dança. Portanto, este homem não andava só a matar pessoas, andava a estragar vidas, mesmo à grande. Aquilo foi mesmo violência gratuita. Sim, depois este pormenor, eu adoro este pormenor. Depois masturbou-se para cima da cama dela antes de ir embora. O que acabou por ser um bocadinho o downfall dele, porque semen Sim, pronto, yeah. ADN. Good for you, buddy. Sério. E ele deixou. Mas ele deixou-a viva propositadamente? Deixou-a viva de propósito? Eu acho que ele nunca deixou as vivas de propósito. Ele é que espancava-as cegamente, achando que elas estavam mortas e elas sobreviveram. Porque a questão é, tu quando estás a espancar alguém, tu muitas vezes não tens controle sobre se aquela pessoa vai viver ou morrer, não é? Basta uma pancada bem dada na cabeça, tu podes matar uma pessoa só com uma pancada no sítio certo, não é? E podes espancar uma pessoa de uma maneira horrível, tipo, E elas sobreviverem. E elas sobreviverem, quase the end of their lives, e de repente, com os cuidados médicos certos, ou seja, eu acho que ele nunca teve a intenção de deixar ninguém vivo. Nunca. Mas aconteceu. Ele não ficava para trás, tipo, se calhar pensava, estás viva, vais morrer daqui a bocado com os experimentos que eu Que preciso. entretanto morriam, sim, exato. Exato. E por acaso, olha, E parece que salvaram-se. neste dia também não tinha assim grande controle. Não queria, sim. Eu acho exatamente porque ele estava a tentar não perder tempo, não é? Portanto, só uma delas é que morreu, se não estou enganada. Completamente maluco neste dia. caso. Parece que ficou completamente maluco, parece que estava num estado alterado. Ele estava completamente deranged, tipo, exato. Portanto, claro está, ele foi à sorority house, depois da sorority house ainda invadiu outra casa, a casa da Cheryl, fez isto, e uns dias depois voltou a atacar outra vez, tipo, ele estava completamente... Eu não sei se foi aquela coisa de eu estive encarcerado, eu fui perseguido pela polícia, eu estou pissed off com esta merda toda, tipo, vou... Foi tipo um drogado que depois que tipo, exato, quando recuperam, exato. se ficarem, quando eles voltam a fazer drogas, vão fazer muito pior. Não vão fazer o mesmo. É possível. Portanto, além de terem encontrado o semen dele na cama da Cheryl, também encontraram uma meia, aquelas de vidro que ele usava como máscara. E lá dentro tinha cabelos que coincidiam aos dele, em classe e característica de cabelo. No dia 8 de fevereiro, portanto, isto já foi umas semanas depois, ele deve ter andado ali a lay-low, mas mesmo assim conduziu 250 km até Jacksonville, que também é na Flórida, numa carrinha que ele tinha roubado da universidade. Num estacionamento, ele abordou Leslie Parmenter, que tinha 14 anos, que era filha do chefe dos detetives do departamento da polícia de Jacksonville. E ele identificou-se como Richard Burton, bombeiro.
mas recuou quando o irmão mais velho dela chegou e questionou o que é que ele estava a fazer. Nessa tarde, ele conduziu mais 100 km até Lake City, também na Flórida, e na Lake City Junior High School, na manhã seguinte, Kimberly Leach, de 12 anos, portanto esta é a segunda de 12 anos, desapareceu da escola. Portanto, ela estava na aula de Educação Física, pediu à professora para ir à sala de aula onde ela tinha as coisas porque se tinha esquecido da carteira e não voltou. 7 semanas depois, após uma busca intensiva, os restos mortais dela foram encontrados parcialmente mumificados numa quinta com porcos perto do Parque Estatal de Swanee River. Ela aparentava ter sido violada e depois morta por lacerações no pescoço com uma faca. Esta foi a segunda de 12 anos. Again, é o que o Rodrigo diz. É fora da idade normal. Será que realmente foi ele? Será que foi-lhe colado a ele? Mas este ponto é quando ele já tinha ido completamente no Rampage. Já não digo nada. Tipo, se até tentou atacar uma rapariga de 14 e uma rapariga de 15, chega a um ponto que... Pois. Pronto, não sei onde é que ele draws the line. Não faço ideia. Também não sei. Eu aqui se calhar estava tão cego que é tipo a primeira coisa que eu parecer vou agarrar, não é? É capaz de ser isso. No dia 12 de fevereiro, sem dinheiro para pagar a sua renda e ele começava a sentir o cerco a apertar à volta dele. Ted roubou um carro e fugiu de Tallahassee, portanto fugiu da Flórida, dirigindo-se para oeste, portanto de volta de onde veio. 3 dias depois, por volta da 1 da manhã, ele foi parado por um polícia de Pensacola, o polícia David Lee, perto da fronteira com o Alabama, depois da verificação da matrícula ter dado o carro como roubado. No veículo roubado, portanto, após uma busca, haviam 3 conjuntos de identidades pertencentes a alunas da faculdade da Florida State University, 21 cartões de crédito roubados e um aparelho de televisão roubado também. E foram encontrados um par de óculos e umas calças em xadrez que foram identificados como o disfarce que o Ted usou em Jacksonville para abordar a rapariga cujo irmão apareceu e depois a miúda mais novinha. Enquanto o David Lee transportava o seu suspeito para a prisão, não é? O homem que tinha acabado de apreender, sem saber que tinha acabado de apanhar um dos 10 most wanted do FBI, ele diz que ouviu Ted a dizer: quem me dera que me tivesses morto. Porque ele claramente não queria voltar para a prisão, não é? Sim. Portanto, aqui acabou o killing spree do Ted Bundy. Ele foi julgado pelos homicídios e as agressões na Chi Omega em junho de 79. O julgamento foi coberto por 250 repórteres de 5 continentes diferentes e foi o primeiro a ser televisado, portanto, foi o primeiro a passar na televisão nos Estados Unidos. Apesar da presença de 5 advogados nomeados pelo tribunal, Ted lidou outra vez em grande parte com a sua própria defesa. E é aqui que tu vês o quão neurótico este homem era. Porque desde o início que ele todo o esforço que a defesa estava a fazer para o tentar defender, ele estragou ao ser desrespeitoso, desconfiado, com ilusões de grandeza. Ele achava que, tipo, ele quase tratou o tribunal como o seu próprio palco. Andava para ali a perfunhar que eu sou muito, olhem para mim, não sei quem, em vez de ter uma imagem mais humilde de inocente, não, olhem para mim, eu sou. Portanto, ele estava a enfrentar acusões de assassinato com uma possível pena de morte e parecia que tudo o que importava para ele era estar em controle da situação. Exato. O juiz Edward Cowart impôs sentenças de morte para as condenações por assassinato, portanto foram 2. 6 meses depois houve um segundo julgamento em Orlando, portanto também na Flórida, pelo assassinato da criança, da Kimberly Leach. Ted foi considerado mais uma vez culpado em menos de 8 horas de deliberação. E por ter apanhado ou ter conhecido ali uma lei obscura da Flórida que diz que
se tu estiveres num tribunal, na presença de um juiz, e pedires a tua namorada em casamento, vocês estão oficialmente casados legalmente. E ele fez isto, ele pediu a Carol Ann Boone, que estava a servir de testemunha de defesa, em prol do seu caráter e da sua... Ou seja, ela estava a defendê-lo a ele, e ele pediu em casamento. Ela disse que sim, e ele declarou ao tribunal que eles estavam oficialmente casados porque estavam na presença de um juiz. A 10 de fevereiro de 1980, Ted foi condenado pela terceira vez à morte por cadeia elétrica, portanto o terceiro conviction dele por morte. Quando a sentença foi anunciada, ele supostamente levantou-se e gritou: digam ao júri que eles estavam errados, tipo, digam-lhes que eles estão errados. Sempre a negar, é fantástico. Aqui é que eu queria mencionar então aquele plea deal que lhe foi oferecido e que ele negou. Eles ofereceram, porque ele teve sempre a dizer que era inocente. E os advogados da acusação sentaram-se com ele e com os advogados de defesa e disseram: se tu confessares, nós damos uma pena máxima de 75 anos. Mas tens de confessar. E ele no início concordou. Disse, ok. A certo ponto, quando chegou à altura dele confessar, ele disse que já não queria o plea dele. E muita gente acredita que era porque ele nunca quis admitir que ele teria de se levantar à frente de toda a gente e dizer: eu fiz isto. E ele não queria fazê-lo. E então recusou um plea deal. Podia ter ficado na prisão, se calhar até saía de lá vivo. Ele tinha 30 e tal anos, se vivesse até aos 100. Estava cá um aninho ou dois. Se calhar até saía por bom comportamento. Mas não era morto, não é? Sim. Até saía por... Quer dizer, nos casos de assassinato não sei se tem muita cena do bom comportamento. Às vezes tem. Infelizmente eles têm. Pois, sim, exato. Nem quer pensar nisso. Eu odeio essa cena. Portanto, ele foi-lhe oferecido aquele plea deal e ele, apesar de ter inicialmente dito que sim, disse que não, porque há quem diga que ele não estava fisicamente capaz. Fisicamente não digo, não era fisicamente capaz. Ele não queria. Eu acho que ele ainda tinha uma ilusão que se conseguia. Eu acho que sim. A perturbação mental era tanta que. Eu acho que ele tinha algum distúrbio de narcisismo ou assim, porque ele achava-se um deus. Exato. Portanto, em outubro de 1981, Carol Ann deu luz a uma filha, chamada Rose. E disse que o pai era Ted Bundy. Embora as visitas conjugais não fossem permitidas na prisão onde ele estava, os presos eram conhecidos por juntar dinheiro a fim de subornar os guardas para permitirem tempo íntimo com as suas visitantes. Entretanto, enquanto estava encarcerado à espera da sua execução, anos depois, não é? Ted revelou a presença de alguns corpos em Teller Mountain, assim como os corpos do Lake Sammamish. Na esperança que isto fizesse ganhar tempo, não é? Porque tu, quando confessas onde estão corpos e confessas assassínios que não sabem, eles têm de parar tudo e têm de investigar e têm de falar contigo, e muitas vezes isto pode atrasar a tua data de execução. Nesta altura, a Carol Ann Boone, que sempre o tinha defendido, porque sempre achava que ele era inocente e que tinha testemunhado em favor dele a dizer que ele era inocente, regressou a Washington com a filha e nunca mais contactou Ted, nem lhe atendeu o telefone, nunca mais, nem na manhã da sua execução. Portanto, ela disse: ok, mentiste-me. Pensava que ela era neurótica. Preparada também ao ponto era tipo aquelas groupies que... Sim, ele tinha imensas. Não... Sim, eu sei. Ele tinha imensas mulheres que eu adoravam, que faziam esperas à porta de não sei onde. Há pessoas que... Não, ela não era neurótica, só era ingênua. Era só ingênua. Ela acreditava genuinamente que ele era inocente, então. Tanto que ela depois afirmou que se sentiu profundamente traída pelas suas confissões, porque acreditava mesmo que ele estava inocente. Portanto, ele morreu na cadeira elétrica às 7h16 da manhã do dia 24 de janeiro de 89. Isto foi no ano em que eu nasci, fantástico. Centenas de pessoas que tinham acampado à porta da prisão celebraram, cantaram, saltaram, lançaram fogo de artifício enquanto a execução era realizada. E aplaudiram quando o carro fúnebre passou contendo o cadáver de Ted quando saiu da prisão.
Ele foi cremado em Gainesville e as suas cinzas foram espalhadas num local que não foi revelado na Cordilheira de Cascade, no estado de Washington, de acordo com aquilo que ele pediu no seu testamento. E é isto. Isto é o caso resumido e mesmo assim muito longo do Ted Bundy.